Eu entendo, procuro respeitar quem se ofende muito com esse tipo de coisa. Para mim é, sinceramente, uma banalidade que a gente já devia ter passado por cima há muito tempo. Porque o jogador desrespeitou, porque passou o pé em cima da bola, sinceramente. Mas, como a gente está vendo aí, pela reação dos jogadores do Santos, né, isso fere de morte o código de ética dos jogadores de futebol. Né? Enfim, então tem que procurar um jeito de entender que para os jogadores isso é muito importante. Cercado de incoerências, né? E tem recheado de incoerências. Eu não consigo ver a lógica disso aí, mas ela existe em algum lugar, Luiz. Em algum lugar tem uma ofensa muito grande nisso aí que o Adson fez. E nesse caso específico tem um toquezinho de bastidor, Barreto. E esse toque de bastidor envolve a derrota do Corinthians para o Santos lá em fevereiro, que culminou a demissão do Silvinho. Naquele jogo específico, o Corinthians dominava a partida, vencia por 1-0 e aí em 5 minutos o Marcos Leonardo tira 2 gols da cartola. Faz um golaço de bico, sofre o pênalti em 2 falhas do João Vitor e o Santos vira aquele jogo. E aí quando termina aquela partida, no vestiário, o Marcos Leonardo e outros jogadores do Santos fazem algumas brincadeiras com vídeos, gravando nas redes sociais e publicando esses vídeos, falando, aqui é a nossa casa, aqui a gente se sente à vontade, e aquela provocação sadia do futebol. Só que isso dentro do grupo de jogadores do Corinthians, que agora se reforçou, mas a base toda formada por aqueles mesmos atletas que estavam naquela partida, até porque a diferença é de 4 ou 5 meses, aquilo pegou muito mal entre os jogadores, eles ficaram com aquilo guardado. E aí quando surgiu uma oportunidade, foi feito, eu também não acho isso como um desrespeito, nem o que o Marcos Leonardo fez e nem o que o Adson fez em campo, porque o Adson está tratando do psicológico do jogador, ele está usando da habilidade dele, usando da forma dele de jogar futebol para acabar descontrolando os adversários. Ele não está fazendo uma provocação totalmente explícita, ele está passando o pé na bola e ele poderia fazer uma jogada se não sofresse a falta. E também está ganhando tempo com aquilo, que era importante também para o time do Corinthians, ganhar tempo no campo de ataque. E foi uma forma indireta do Adson e até do grupo dos jogadores do Corinthians, porque os jogadores conversam entre si e sabem que essas provocações existem, de dar uma resposta, mesmo que silenciosa, com palavras, mas dentro de campo. Então é o que o Eboli falou, faz parte da rivalidade que alimenta o futebol. Sem a rivalidade, o futebol morre, não existe. Mas com um bastidor ou sem bastidor, o meu ponto de incompreensão fundamental, ele continua pelo seguinte: o que o Adson fez é permitido pela regra do futebol. Sim. Não tem nada na regra do futebol que proíba aquilo. Ele está jogando. O que os jogadores do Santos fizeram com ele é proibido pela regra do futebol. É o proibido é dar pontapé no outro, é botar dentro na cara. Ele conseguiu arrancar um cartão amarelo no adversário. Ele fez uma jogada que resultou num cartão amarelo do adversário. E assim, faz parte da estratégia. Pode ser diferente? Pode. Eu não estou também querendo dizer assim que a gente tem que imitar e fazer igualzinho. Mas, por exemplo, na NBA, o cara faz uma jogada, passa por cima do outro, se pendura no aro, balança, volta grita, encarando, às vezes grita na cara do outro, né? Fala coisas que até Deus até com a torcida, né, Barreto? Exatamente. No fim do jogo os caras se abraçam. Acabou. E a NBA acabou o vídeo, acabou a pipoca. Né? E a NBA... Não é mais legal por isso. Isso para mim é a parte mais desprezível do esporte. Sim, mas... A minha opinião. O código... O que eu estou dizendo é que, assim, existem códigos diferentes. O que eu só estranho é que existe esse código no futebol num ambiente em que ninguém se respeita. Então só se cobra respeito nessa hora. Isso é que eu estranho. Agora, eu sou mais antipático do que vocês nesse assunto. Você não gosta de provocação nenhuma? Eu não gosto. Agora... Nem a aceita, nem a não aceita. É que tem muita gente que defende uma tese que uma das belezas do futebol está nisso. Para mim, o futebol é um esporte tão espetacular que ele não precisa dessa tolice. Tá? Agora, eu não quero julgar o episódio de ontem, porque eu não me sinto... olhando o lance, eu não tenho a segurança de dizer que aquilo era uma solução para uma jogada ou era apenas uma tiração de onda tola. Entendeu? Eu não tenho essa segurança sobre o lance de ontem. Então eu não quero entrar na discussão de ontem específica. Por definição, se você me perguntar, você admira esse tipo de recurso quando o jogo está 3, 4-0, o adversário batido e o jogador faz isso? Nada. Para mim é absolutamente desprezível no enredo do jogo e do espetáculo. E o espetáculo pode prescindir disso para continuar sendo bonito. Você entende como uma provocação? Entendo. Entendo como uma tiração de onda absolutamente tola e boba. Mas que nem por isso precisa ser respondida com o dedo na cara Aí é que eu vou chegar. Você entende esse tipo de reação violenta? Acho que ela deve ser punida rigorosamente, com rigor. Porque se o espetáculo pode prescindir desse tipo de efeito especial, ele também pode prescindir dessa... Aliás, ele precisa deixar de passar para a sociedade uma reação violenta como essa, que eu acho terrível.
Agora, a grande tiração de onda do jogo é quem faz esse tipo de drible como solução de jogada no momento que a partida está dura, é difícil. Aí esse cara eu admiro ao extremo. Esse, para mim, está num patamar acima de tudo. Agora, é impressionante como os jogadores cobram ética e respeito apenas nesse momento, né? Porque no restante do tempo é todo mundo tentando tirar vantagem de situações com simulação, com desrespeito à arbitragem, com desrespeito ao companheiro, de diversas outras ordens, apenas se revoltam nessa, talvez porque, por esse ambiente do futebol, dessa espécie de demonstração de macheza, exista um código de que alguém está se sentindo humilhado por ser driblado, né? No futebol está todo mundo sempre pronto a se sentir humilhado pelo outro, né? Que é uma coisa absolutamente boba.